Bom dia! Sou o professor Roberto Silva, diretor da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas FTLB. Para mim é um grande prazer e uma imensa satisfação compartilhar conhecimento com vocês, todos os inscritos aqui no canal, nossos alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, assim como hebraico, aramaico e grego, da modalidade presencial e à distância. Todos os membros do Enquetes Teológicas como FTLB, o grupo de WhatsApp, onde todos os sábados temos as nossas interações teológicas. Um forte abraço. Aqueles que seguem a faculdade pela fanpage, pelo grupo de Facebook, pelo Instagram, um forte abraço a todos vocês. A Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas já está há 13 anos oferecendo seus cursos teológicos, como também de línguas bíblicas, contribuindo na vida daqueles que são vocacionados, daqueles que gostam da área da teologia, das ciências da religião, para aprofundar os seus conhecimentos. E você que quiser saber um pouco mais, segue o nosso fone 11 970 98 42 32. Repetindo, DDD 11 970 98 42 32. Neste vídeo, nós vamos estar disponibilizando para vocês o trabalho que foi feito na Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas, aula magna, onde nós abrimos a disciplina de Hamartiologia numa perspectiva hermenêutica e não sistemática. As diferenças é que na perspectiva hermenêutica não se tenta trabalhar um conceito da origem do pecado a partir de uma literatura ou de uma leitura historicista do Gênesis, mas a partir das linhas hermenêuticas que trabalham o Gênesis como uma produção literária de fé judaica fenomenológica que aponta concepções relacionadas à origem do pecado dentro das tradições judaicas pós-exílicas, intertestamentárias, que por sua vez influenciaram também o chamado proto-cristianismo, a comunidade jesuânica e posteriormente as comunidades cristãs. Sendo assim, segue aí para vocês, vamos fazer o estudo apresentando os slides que foram também demonstrados e espero que você goste e que contribua no seu aprendizado. Então, segue o estudo. Bem, queridos, vamos estar iniciando esta aula, lembrando que foi a aula do curso Bacharel em Teologia, abrindo a disciplina de Hamartiologia, propriamente o tema Teorias a respeito da queda. Essa disciplina ela estará iniciando como última disciplina do nosso curso Bacharel em Teologia do ano de 2020, encerrando aí na segunda semana de dezembro, e foi feita a live, não pelo YouTube, mas foi feita a live pela página do Facebook, que já tem cerca de 2.000 pessoas seguindo a página, e nós estamos agora fazendo essa gravação para disponibilizar esse estudo para todos vocês, inscritos no canal do YouTube, nossos alunos, integrantes do Enquetes Teológicas. Para nós é um grande prazer contribuir no seu conhecimento, na sua formação teológica e acadêmica. Pois bem, teorias a respeito da queda. O objetivo, compreender o conceito de mal no judaísmo veterotestamentário, analisar o processo de tradições sobre o mal a partir do conceito de queda e averiguar a evolução dos conceitos e como os mesmos se refletiram no Antigo Testamento e período intertestamentário. Esse foi os objetivos para que possamos trilhar. O nosso roteiro foi trabalhar no primeiro capítulo a ideia do mal, na perspectiva da literatura judaica, o mal e o Satã no pós-exílio. O 3, Enoque versus Adoc, a origem do mal. O 4, considerações finais. E o 5, a bibliografia, que são obras
de excelente qualidade para contribuir aí com a leitura e o estudo de vocês. Então, vamos lá. O mal, a concepção de mal. Observa-se que no período pré-exílico, a figura do mal não está personificada no demoníaco e a obra historiográfica deuteronomística apresenta Javé como controlador dos espíritos maus. 1 Reis 22, do 19 ao 23, 1 Samuel 16, verso 4, segundo a citação de Schmidt. Queridos, é importante destacarmos que neste período pré-exílico, na chamada produção deuteronomística ou deuteronomista, que teríamos, portanto, para alguns estudiosos de Josué a 2 Reis, uma obra pré-exílica entre o ano 600 a.C., a concepção de mal não é uma concepção onde Deus ele tem um antagônico, alguém que seria a personificação do mal, que seria o seu adversário. Não existe ainda essa compreensão neste período pré-exílico. Logo, Javé é descrito como aquele que direciona um espírito de mentira sobre a boca dos profetas, porque o espírito é da parte de Javé, ou o espírito mau que atormenta Saul também é da parte de Javé. Nessa compreensão, Javé, ele é autor do mal. No período pré-exílico, não há uma concepção demonológica onde Satã ele vem seguido de uma hierarquia demoníaca onde ele estaria talvez no topo da pirâmide. Então essa concepção não existia ainda nessa perspectiva, ok? Então Javé, no período pré-exílico, ele é interpretado como a divindade que retém o bem e o mal. Tudo isso faz parte do seu poder e está debaixo da sua plenitude. Bem, aqui nós temos o texto de Isaías, capítulo de número 45, o verso de número 7. Temos aqui essas formas desconfiguradas, porque o celular não aparece os caracteres em hebraico, mas eu vou fazer a leitura para vocês. Primeiro vamos ler aqui o que está no slide. No período exílico, entre o ano 550 a 540 a.C., o profeta deutero Isaías apresenta a ideia de mal na figura de Javé. Ou seja, o texto de Isaías 45, verso de número 7, apresenta da seguinte maneira: formo luz e crio mal, faço paz e formo luz e crio escuridão, faço paz e crio mal. Eu sou Javé, faço todas estas coisas. Muito interessante. O texto em hebraico, ele traz da seguinte forma, o verso de número 7. Yotzer or, uboré rocher, ou seja, formo luz. Então, o profeta deutero-isaiânico está dizendo que Javé é aquele que forma a luz. Boré rocher, mas ele também cria a escuridão. Interessante que o boré é uma terminologia referindo-se a um criar também cosmogônico na literatura de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que lá diz Bereshit bara Elohim. Em princípio, criou Elohim ha-shamayim ve-haaretz, os céus e a terra. Então, esse boré aqui, ele faz uma coesão com uma ideia de um criador do cosmo, criador do homem, e ele também cria a escuridão. Continuando. Osé shalom, faz paz, o boré ra, ou seja, e cria ra, e cria mal.
Então, a ideia aqui também se refere a uma perspectiva de um Javé, que ele forma luz e cria escuridão, que ele faz Shalom e também cria Ra, ele cria mal. A literatura deutero-isaiânica, ela conta entre o ano 550 e 540 a.C., onde o profeta ele está junto com a comunidade de exilados que estariam vivendo seus últimos anos, propriamente de cativeiro babilônico, porque em 539 Ciro viria e dominaria a Babilônia, e logo após, entre 538 a.C., ele permitiria a libertação da primeira remessa de exilados que pudessem retornar para a cidade de Jerusalém, reconstruir a cidade, o templo e reativar os ritos culticos do templo. Então, muito interessante, temos uma compreensão de mal pré-exílica, onde Javé ele tem o poder de efetuar o bem e o mal, e na concepção intertestamentária ainda está do mesmo jeito. Javé, ele é aquele que cria todas as coisas, mas também cria o mal. A concepção de bem e de mal estão vinculadas à figura de Javé. Continuando. Segundo Gustenberg, os textos de Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 3, apresentam os traços míticos do Deus Criador como uma teologia recente e pós-exílica. Assim, a primeira hipótese é que o mal advindo em Gênesis 3, causado pela desobediência da mulher, foi uma produção sacerdotal entre 500 a.C. Schmidt também nos dá esse direcionamento. Nessa proposta, a ideia de um mal que entra pela humanidade a partir da desobediência da mulher e logo após do homem, seria uma construção dos sacerdotes que vieram da Babilônia e estavam em Jerusalém para reconstruir as atividades culticas, e a partir de releituras das ideias de mito de criação do homem, mito de criação do cosmo e origem do mal mesopotâmicos, eles resolveram então criar a sua própria narrativa e colocar propriamente essa culpa da origem do mal pela desobediência do homem. Tá? Temos um texto pós-exílico que retrata aspectos literários mesopotâmicos, mas construídos a partir de uma ótica do judaísmo pós-exílico, que é um judaísmo que terá influências do zoroatrismo persa, das narrativas cosmogônicas, antropogônicas, mesopotâmicas, e a ideia de mal e bem é uma ideia dualista que tem tudo a ver com as concepções persas de céu, terra, luz, escuridão, bem, mal. Esse dualismo, esse dialogismo, ele fazia parte da religião persa, e parece que esse judaísmo pós-exílico está construindo a sua literatura sobre essas bases dualistas, sobre esse dialogismo propriamente, sempre nessa perspectiva de comparação dualista. Pode ser uma característica do novo estilo literário do judaísmo pós-exílico, visto que Israel sempre foi um assimilador de costumes, de cultura e tradição dos seus povos conquistadores. 2. O mal e o Satã pós-exílico. Nesta hipótese, observa-se que a literatura jobiana e o cronista são obras pós-exílicas. Como Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 3, eles fazem uma releitura do termo Satã, que em hebraico significa adversário. O próprio Davi foi classificado de Satã, adversário, 1 Samuel 29, verso
4. Ou seja, queridos, é importante destacar que no período pré-exílico a terminologia Satã, que ela quer dizer adversário. E nesse texto, o próprio Davi, ele foi classificado como um adversário, ele foi classificado como um Satã. Então, na literatura pré-exílica, não há uma compreensão de Satã numa perspectiva angélica, demonológica, antagônico de Deus. Nesta perspectiva, nessa linha, é no pós-exílio que o Satã será visto como a personificação do mal e será o adversário de Deus, só propriamente no pós-exílio. Portanto, no pós-exílio, possivelmente por influência da concepção dualista do zoroatrismo persa, o Satã passa a ser a personificação do mal e o antagônico de Deus. Temos isso no texto de Jó, capítulo 1, do versículo 6, temos isso em 1 Crônicas, capítulo 21, no verso 1, ou seja, nessa linha temos uma possibilidade do Satã, a partir do período pós-exílio e por influência do dialogismo e do dualismo persa, o Satã ele ser considerado agora uma personificação do mal, o inimigo de Deus, e é aquele que incita Davi a errar, é aquele que fala mal contra a pessoa de Jó, ou seja, é um ser que vai ser colocado como alguém que se coloca diante de Deus para falar contra os seus filhos, no caso do Jó. Nessa perspectiva, a origem do mal ou a personificação do mal, o poder do mal, não está mais em Javé, está propriamente na figura de Satã. Então, essa linha propõe uma construção do mal personificado a partir do judaísmo pós-exílico com influências do dualismo persa. Vamos continuar. O mal angélico como uma contraproposta zadoquita. Na segunda hipótese, a concepção do mal de Gênesis 3, visto como a desobediência do casal que resultou na queda e a expulsão dos mesmos do jardim, foi contraposta pelos sacerdotes enóquicos. Segundo Bocassini, um grupo de essênios que entre 200 a 180 a.C. se separaram dos Zadoquitas e do Templo de Jerusalém e produziram o apócrifo de 1º Enoque, o qual apresenta uma outra proposta de origem do mal. Então, nesta nova linha, teríamos as narrativas do Gênesis numa proposta de origem do mal pela desobediência da mulher, como uma produção sacerdotal zadoquita do pós-exílio e da atividade cultica e litúrgica do Segundo Templo. No entanto, entre o ano 200 e 180 a.C., teríamos um grupo chamado de essênios que se separaram dos zadoquitas jerusalemitas que faziam o trabalho cultico e litúrgico no templo. Esses zadoquitas foram para as cavernas do Mar Morto, para as cavernas de Qumran, e não retornaram para Jerusalém para suas atividades culticas. Permaneceram lá com suas atividades culticas e produziram a sua própria literatura, que seria o apócrifo de Enoque, que, semelhante à Torá, dividido em 5 partes, o Sefer Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim, os 5 livros da Torá, nós teríamos o livro de Enoque também dividido em 5 partes. E o livro de Enoque ele teria uma outra proposta sobre a origem do mal. Enquanto a literatura zadoquita apresenta o mal numa perspectiva humana pela desobediência de Eva e de Adão, a literatura enoquita apresenta o mal
tendo a origem a partir de Semeasa e de 200 anjos que escolheram deixar a habitação celestial para se envolver com as mulheres de forma sexual e assim transgredir o mandamento do Eterno. Então, o mal entraria no mundo através do mau comportamento de Semeasa e dos 200 guardiões. Continuando, o mal angélico como uma contraproposta a Zadokita, ainda a mesma temática. Um mal angélico sobre a influência de Semeasa e Azazel, que persuadiram 200 anjos a se relacionar com as mulheres. 1 Enoque, capítulo 6 e capítulo 7, ensinam os homens a confeccionar armas, promover a prostituição, fazer porções, feitiços e praticar astrologia. Ou seja, temos duas figuras interessantes na literatura enóquica, que seria o Semeasa, o Azazel. O Semeasa geralmente é descrito como líder de toda essa problemática dos 200 anjos que se relacionaram com as mulheres. O Azazel também ele teria uma importância porque levaria os homens, os seres humanos, à prostituição, a criar porções, feitiços, mas há muitas complexidades num estudo mais aprofundado na tentativa de se averiguar Semeasa e Azazel como tradições distintas na própria literatura enóquica. Sobre isso poderemos aprofundar em outro momento, mas o interessante é que a concepção do mal nesta parte da literatura enóquica é uma concepção de mal a partir do mal angélico, ou seja, Semeasa e os 200 anjos erram ao sair das habitações celestiais, vir à terra, se relacionar com as mulheres e ensinar os seres humanos todas essas calamidades. Logo, nós temos agora um novo texto enóquico, qumrânico, que estaria disposto a ser o antagônico da Torá Zadokita, Jerusalemita e tradicional. Percebam que aqui nós temos, então, brigas de tradições. Continuando. Terceira hipótese, né? Lembrando que essa aula ela foi uma aula de levantar hipóteses para que os bacharelandos, no decorrer da disciplina, eles possam ir aprofundando as hipóteses, confirmando as hipóteses ou defender uma das linhas, né? No final propriamente das apresentações de trabalho e etc. Então, a nossa metodologia para o bacharel é extremamente acadêmica, na perspectiva de mostrar linhas, visões e no decorrer da disciplina e se confirmando ou negando as hipóteses numa perspectiva bibliográfica e bem fundamentada, ok? Então, esse é o nosso bacharel presencial e à distância. Terceiro, Enoque versus Zadok, a origem do mal. Nessa proposta, o Satã pós-exílico jobiano e cronista só se referem a um adversário e não a um antideus, assim como nas citações salmúdicas de Salmos e também os textos aqui de Zacarias. Também há uma outra linha que entende que a literatura jobiana e o cronista, embora trabalharem um Satã, esse Satã ainda não seria a personificação do mal, como nas literaturas apócrifas intertestamentárias, o Testamento dos 12 Patriarcas e outros que começam a trabalhar a figura do Satã vinculado aos seus anjos, uma perspectiva de Satã personificado. E teríamos então a literatura do Gênesis 3, nascendo entre o 3º século antes de Cristo e propondo a origem do mal por intermédio do erro da mulher e do casal, podemos assim dizer, e com pouco tempo, com poucas décadas, viria a literatura enóquica pelo cisma, propondo uma outra origem do mal, uma origem do mal angélica. Também há uma possibilidade de ser ao contrário.
A literatura enóquica apresentou a origem do mal em uma concepção angélica e depois a literatura zadoquita veio e apresentou uma contraproposta, um mal propriamente a partir do homem e da desobediência do casal. Então percebam que as hipóteses borbulham possibilidades e são as leituras e a linha que o estudioso adotará que confirmará ou negará as hipóteses. Desta forma, Gênesis 3 é produção zadoquita e faz parte da apocalíptica intertestamentária entre o século 3 e século 2 a.C., como o Apocalipse de Moisés, que também menciona os animais falantes no verso 11, e a origem do mal advinda por um erro humano em detrimento Gênesis 6, que seria um bloco literário de 1 Enoque, capítulo 6 e capítulo 7, onde a origem do mal foi angélica, sendo uma obra enóquica. É interessante que no Gênesis 6 nós temos essa ideia de animais que falam, mas isso também se encontra em outros apócrifos intertestamentários, como o Apocalipse de Moisés. Além desses animais falarem, como no Gênesis a serpente fala, nós temos uma acusação desses animais para com a Eva, que através dela teria se entrado o pecado no mundo pela desobediência. Então seria uma confirmação da concepção do mal por intermédio da desobediência humana. E em detrimento nós teríamos o Enoque propondo a entrada do mal por intermédio da desobediência angélica, e o Gênesis 6 nessa proposta seria uma releitura de Enoque 6 e de Enoque 7, ou do texto escrito ou da tradição enóquica, que poderia ser anterior à própria literatura escrita. Continuando. Considerações finais. Entre estas hipóteses, nossa disciplina de Hamartiologia Teológica do curso Bacharel em Teologia buscará respostas e confirmações. Temos aqui a bibliografia que foi trabalhada para a elaboração desta aula magna. Obrigado pela participação de todos vocês que estiveram presencialmente na aula magna, daqueles que também estão assistindo aqui pelo canal do YouTube. Eu quero convidar vocês para sábado, dia 21 de novembro, participarem do seminário A Origem do Deus Criador em Israel, onde nós estaremos apresentando a origem do conceito cosmogônico de criação em Israel, que faz parte da nossa tese de doutorado pela Universidade Metodista de São Paulo, do curso de Ciências da Religião. A origem, como se deu, as influências do conceito da cosmogonia de criação na teologia israelita. E também convidar vocês para que no mesmo dia, no sábado, das 9 da manhã às 4 da tarde, aqui no cartaz está às 11, mas será das 9 da manhã às 4 da tarde, participarem conosco pelo grupo de WhatsApp da nova temática do Enquetes Teológicas, onde trabalharemos Moisés a partir de uma releitura mesopotâmica junto com todos os membros que estarão interagindo e debatendo essa temática. Assim, queremos concluir então o nosso vídeo, desejar um forte abraço a todos vocês, Shalom e até o próximo.